Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da série Saúde da Mulher. Eu sou Aldair Marti, atuo com desenvolvimento humano, facilitando processos de bem viver e bem-estar. Eu pontuo o meu trabalho com a cartografia biográfica, que é um estudo, uma imersão sobre a biografia através dos setênios e seu desenvolvimento para autodesenvolvimento e autoeducação. Eu sou arteterapeuta junguiana e trabalho também com uma outra vertente que é o bem-habitar, harmonização de ambientes, no qual eu trabalho com técnicas que eu aprendi com os meus estudos de Cabala da Casa e também com a terapêutica sistêmica. Hoje eu estou aqui com muita alegria, com muito prazer, com muita honra para receber uma pessoa maravilhosa que eu conheci há anos atrás. Meu primeiro contato com ele foi através da revista Bons Fluidos, com seus textos maravilhosos. E estou falando nada mais, nada menos de Carlos Solano. Carlos Solano é arquiteto e ele desempenha um trabalho maravilhoso, com toda uma energética amorosa, com toda uma busca por uma completude, com todo um cuidado. Então, vou ver aqui, para lá, ver solicitação. Isso. Olá, meu querido, boa noite. Boa noite, bem-vindos todos, né? E obrigado pelo convite, né? Maravilha estar aqui conversando com você. Muito obrigada, Carlos Solano. Já estou vendo aqui nos comentários várias pessoas falando já. Eu li também, conheço também, livros maravilhosos, isso, aquilo. Então, eu sempre falo. Carlos, uma pergunta que, assim, super... Pá, você é paulista? Paulistano? Eu nunca sei. Não. Não, eu sou mato-grossense. Olha! Eu sou sul-mato-grossense. E na chamada Bela Vista, que fica na fronteira com o Paraguai. Por isso meu nome é Carlos Solano. O Solano é espanhol, né? Então é o outro lado da fronteira, né? E faz parte da história, de alguma forma. Mas a família é toda mineira, então, na verdade, tem uma coletânea de informações aí, né, na história. Então, tem toda uma raiz variada em que você realmente... Eu sempre gosto de saber um pouquinho, porque eu falo assim, eu sou carioca, mas o meu coração é mineiro. Eu sempre falo que o meu pé esquerdo é mineiro. Então, tem aquela coisa do pãozinho de queijo, do bolinho da tarde, do cafezinho, aquela coisa de sentar e vamos ter essa prosa. E a sua fala sempre é muito carinhosa, porque eu sempre vejo, né, esse acolher todo, né? Então, Carlos, o que você vem trabalhando ultimamente? Como é que foi essa sua trajetória? Como você chegou? Onde você chegou? O que faz, assim, brilhar os seus olhos para trazer essa boa nova, essa linda mensagem para a nossa live Saúde da Mulher, com esse tema fantástico que você colocou aqui de mestres, mensagens e mandalas? Bom, muito bem, Aldair. Então, na verdade, a gente não chega, a gente está em movimento, né? Na verdade, o tempo todo. Então, a gente passa por paisagens diversas ao longo da vida, né? E eu passei por muitas paisagens, né? Como todos aí presentes, com certeza, né? E desde que eu me formei em arquitetura, né? Então, eu fiz um estágio nos escritórios tradicionais de arquitetura, mas depois resolvi buscar alguma coisa além, a mais, que pudesse dar um sentido para essa prática da arquitetura, para além da arquitetura comercial, né? Aí eu passei uma temporada numa ecovila chamada Findhorn, que fica no norte da Escócia. Fui hóspede por longo período lá. Eu depois, voltando de Findhorn, eu passei um ano em São Paulo estudando antroposofia, fazendo o seminário pedagógico Waldorf. E
e aí comecei a buscar uma série de cursos, possibilidades, fiz uma especialização em barroco mineiro, porque me interessei por esse viés da arte. E um belo dia eu conheci uma arquiteta chinesa chamada Ping Xu. Ela era professora, ou talvez seja ainda professora da Universidade do Colorado, dos Estados Unidos. E ela estava apresentando um curso que era uma tese de doutorado que comparava o Feng Shui, que é um sistema de avaliação de paisagens, originalmente, com um método de um norte-americano chamado Handler. E aí fiquei fascinado por esse curso, pela pessoa dela também tão delicada, os projetos que ela fazia, que eram apresentados em aquarelas, muito delicadas. Então, era toda uma abordagem muito sensível que me interessava. E aí isso despertou todo, abriu todo um caminho, né? Fui parar na China, no Tibete, no Nepal, para estudar Feng Shui, né? Fui para a Inglaterra estudar Feng Shui. Então, assim, fui para Portugal estudar Feng Shui. Isso gerou todo um movimento novo na minha vida. Eu publiquei um livro sobre o Feng Shui e esse livro é que fez a ponte com a revista Bons Fluidos na época, e daí surgiu a ideia da coluna na revista. E, enfim, isso me levou por muitos caminhos, né? Até fui palestrar 2, 3 anos atrás, antes da pandemia, num congresso de Feng Shui em Portugal, na Escola Nacional de Feng Shui de Portugal. Então, foram muitas experiências a partir desse contato com a professora de Feng Shui. Mas, nesse meio tempo, quando eu escrevia para a revista Bons Fluidos, quando eu comecei a escrever, eu comecei a desconfiar que, mineiramente falando, que o mineiro é muito desconfiado, né? Então, eu comecei a desconfiar que devia existir alguma coisa para além das terapias de outras culturas, de outros países. Devia haver alguma coisa aqui, na nossa cultura. E onde isso poderia estar? Eu comecei a conversar com as pessoas mais antigas, com as avós e os avós do interior, né, para descobrir se tinha alguma coisa, alguma receita de cuidado com a casa, uma bênção. Aí descobri um universo maravilhoso que eu comecei, então, a publicar na revista. Acabou virando um livro, né? Eu chamei de Casa Rural, porque é um resgate da nossa natureza, das nossas raízes, e são receitas também muito conectadas com a natureza, né? É uma forma de conectar a natureza interna e externa também ao mesmo tempo. Então, isso também me levou por outro caminho das raizeiras, das benzedeiras, da cultura popular, das tradições do nosso povo, né? Então, por viagens pelo interior do Brasil. Então, assim, conheci pessoas maravilhosas, levei grupos também para conhecer essas pessoas, né? Aí o curso Casa Natural ele tem essa proposta. E por aí vai. Então, nessa trajetória, eu conheci muitas pessoas interessantes, né? E essas pessoas foram reunidas agora recentemente. Você falou assim, então, em que ponto que você está da viagem, né? Que a viagem não termina, né? Em que estação que você está do trem? Então, Percurso. exatamente, é essa aqui, mestres, mensagens e mandalas. Então, eu reuni aqui 15 histórias sobre 15 pessoas que eu conheci, muitíssimo especiais para o meu processo de vida, mas eu penso que não só para o meu, para o coletivo também. Pessoas que têm a missão de transmitir ensinamentos, né? Eu penso, são essas pessoas que eu chamo de mestres, porque, na verdade, todos nós somos mestres uns dos outros, né? O tempo todo. E a vida é mestre, a natureza é mestre, o tempo é mestre. Então, na verdade, o sentido de chamar ou nomear uma pessoa mestre não é para colocar essa pessoa num pedestal, mas é para honrar a missão que ela tem de transmitir ensinamentos, né? Porque tem pessoas que vêm com essa missão. Então, eu reuni 15 pessoas, então são mestres, mensagens e mandalas. De cada mestre, eu recolho um ensinamento e cada ensinamento é transformado numa mandala, né? Por exemplo, como essa aqui, que é a mandala da Dorothy McLean, você nunca está só. É a mensagem, a síntese do ensinamento, da história, do encontro com ela. Você nunca está só. Tá. Então, essa é a mensagem. As mandalas foram feitas pela Patrícia Grossi, minha parceira no livro, fotógrafa, de Niterói. Então, deu forma para os ensinamentos, né? E os ensinamentos
viraram mandalas, que podem ser contempladas, que podem ser, enfim, revisitadas de quando em quando. É uma forma de você acolher aquele ensinamento. Então, esse livro agora está sendo bastante importante para mim, é uma forma de passar adiante o que eu recebi, muito do que eu recebi, de compartilhar formas de olhar o mundo, de vivenciar modos de vida, de pensar, de sentir que eu aprendi, recebi e ainda continuo aprendendo, né, de uma certa forma. Eu até queria aproveitar e convidar o público que estiver presente, né, para o próximo lançamento do livro. A gente fez um lançamento em Belo Horizonte e vamos fazer um lançamento em São Paulo, no dia 5 de agosto, de Então, 16. pessoal de Santo aí, né? Vamos lá. Só de São Paulo que puder aparecer vai ser no Canto SP, um centro cultural muito bonito. É uma casa dos anos 50, muito bonita. Fica na Avenida Doutor Arnaldo 1638, no Sumaré. Tá bom, gente? Então ficam todos convidados, dia 5 de agosto, de 16 às 18 horas. É um sábado, né? Então, é isso, Aldair. Assim, essa é a estação do momento, né? Então, são histórias que eu conto nesse livro, estou revisitando ensinamentos, né, que foram preciosos, que modificaram o meu modo de vida, meu modo de ser. Que é a sua praxis, né? Você comentou que fez, né, um estudo Waldorf. Então, temos um ponto também comum em relação à antroposofia e o trabalho também que eu desenvolvo com a cartografia biográfica. Então, quando eu pergunto como foi esse chegar até onde você está, e você me dá uma resposta com o movimento. Mas é que exatamente isso. Quando a gente trabalha a vida da gente, né? Aí eu, falando do trabalho que eu desenvolvo em termos de setênios, né? De sua chegada, seu desenvolvimento, sua maturação, até chegar a uma identidade, né? Já formada. Olha quanta coisa! Essa linha da vida, realmente, ela não é estática. Ela é uma linha total em movimento, em total recepção e doação. Porque você recebe e você passa adiante. E que bom que isso aconteça, né? Porque há a troca, há a partilha. E aí há um grande aprendizado, não de um, mas sim de um todo. Então, esse meu entorno é muito importante. E eu falo, Carlos, que assim, toda a minha leitura, né, desde lá da revista, e eu recortava os artigos, olha, eu tinha tudo bonitinho até pouco tempo. E guardei com muito amor, com muito carinho, por quê? Porque a tua experiência, o teu caminhar, tangenciou o meu caminhar. Me despertou a alma, o coração para um cuidado outro. Porque eu sempre trabalhei com gente. E eu fui desperta para um outro trabalho, que é um trabalho desse ambiente, seja ele do lar, né, da moradia, seja do ambiente de trabalho, porque a gente também, assim, pós-pandemia as coisas ficaram assim um pouquinho mais diferentes, mas até então tínhamos um local de trabalho físico e que também precisa ser olhado de uma forma diferenciada, de uma forma carinhosa, generosa, porque a gente vai habitar ali pelo menos aquele período de trabalho. Então, a gente sofre as influências desse meio também. E quando você lançou o livro e fez o seminário aqui no Rio, né? E eu tô aqui, já tinha até te perguntado se vai ter lançamento desse aí aqui também no Rio. Tô na torcida, tô aqui, né? Super aqui, a fim de tê-lo aqui também no Rio e poder falar com você pessoalmente. Mas, assim, quais são essas influências? E quais são essas tangentes? E quais são esses conjuntos que vão se entrelaçando e fazendo uma trama gostosa, uma trama bonita? E são esses grandes encontros, né? Como você bem colocou, nesse material novo que você está lançando, quem são essas mestras ou quem são esses mestres? Essas pessoas fizeram realmente o que te fez refletir. E uma complementação artística, porque, gente, arte é vida, arte é tudo. Nós somos seres artísticos e imagéticos. Quando você traz essa grande mandala, enfim, feita por alguém que estava ali naquela percepção, naquela imersão, naquele mergulho desse conteúdo, o que isso traz para a gente, né? E a mensagem, quer dizer, não ficou por ali. Ainda tem mais um pouquinho. Então, olha essa grande tessitura humana.
a partir de mensagens, a partir dessa produção da própria mandala, o que, que ela traz, a contemplação, como você colocou, e também eu falo que é uma grande meditação, né? Esse contemplar meditativo, transformador e que traz um eixo outro, né? Que maravilha! E aí, fala mais um pouquinho dessas grandes mestras, desse grande aprendizado. Hoje, eu até como o tema dos seus encontros passa muito pela questão da saúde da mulher, né? Ou muito, eu acho que é basicamente esse o foco mesmo, né? Então, eu pensei de falar de duas mestras que eu cito no livro. Né? Como eu falei, são 15 pessoas, alguns homens e algumas mulheres, né? E pessoas de vários países, de várias culturas diferentes, de idades diferentes também. E algumas já partiram, outras estão por aqui ainda. Mas eu escolhi duas mestras, então, que eu penso que podem sintetizar um atributo do feminino arquetípico, né, do feminino sagrado, que é a sensibilidade. Né? Então, quando você fala do feminino, eu sempre lembro de uma imagem que foi trazida por um professor de Feng Shui que eu tive na China, que ele fala, olha, observem a montanha. Como que é a montanha? Ela tem uma face ensolarada e uma face sombreada. Uma face é quente, a outra face é mais escura, mais sombria, mais úmida. Uma é do sol, a outra é da lua. Uma é da luz, a outra é da sombra. Então, tudo que existe tem essa dupla face, nessa visão. Né? Chamam de Yang, a luz, e Yin, a sombra. Então, eu penso que um desses atributos é essa sensibilidade, essa qualidade que se recolhe como a sombra, como na sombra, como a sombra, para receber, né? Para acolher. Ela se recolhe para receber. Né? E, então, a sensibilidade, eu penso que ela se desvela, se revela muito na sombra, que o dia é muito da atividade, né? Do fazer, do expressar. E a sombra é do recolher, do acolher, o interno, muitas vezes, né? Os detalhes, é de observar, né? A sombra permite, né? Aguça os sentidos para que você possa observar. Enfim, a sensibilidade, eu penso que é uma qualidade importante. Eu escolhi a Dorothy McLean, que é uma senhora maravilhosa. Ela não está aqui presente mais, mas ela foi uma das fundadoras de Findor, essa ecovila escocesa, onde eu passei uma longa temporada, fui hóspede por um longo período, e depois ela trouxe ao Brasil por 2 vezes. Nós organizamos 2 vindas dela para workshops, trabalhos variados aqui no Brasil. E a outra pessoa que eu escolhi é uma pessoa que está aqui agora, jovem, a Sofia Batalha, uma professora portuguesa, ela é designer de formação, escritora renomada em Portugal, e ela é uma pessoa incrivelmente competente, assim, e ela tem um trabalho, assim, uma produção de conteúdos que é incrível, né? Então, ela começou com o estudo da casa e ela expandiu esse estudo da casa passando pelo Feng Shui, criou um sistema próprio, ela chamou de Feng Shui simbólico, e aí ela ampliou isso para o estudo da paisagem, para a ecopsicologia, para a ecomitologia, que é o novo livro dela. As paisagens contam histórias, e essas histórias têm a ver com as pessoas que habitam essas paisagens. Então, a Dorothy, ela desenvolveu uma sensibilidade muito grande, ela ouvia a natureza, ela conversava com a inteligência da natureza, né? E com o que ela chamava de anjos e devas. E a Sofia desenvolveu uma sensibilidade muito grande para com os ambientes externos. Então, a Dorothy desenvolveu uma sensibilidade para o ambiente, com relação ao ambiente interno, e a Sofia com relação ao ambiente externo, paisagens, moradas, um olhar muito aguçado para tudo isso. Então, pensei de falar um pouquinho das duas, para que a gente possa, quem sabe, também dar um passo além no desenvolvimento da nossa sensibilidade, cada um de nós, porque essa é uma qualidade super importante nesse momento que a gente vive coletivamente, né, que é um momento de crise, que é um momento, né, de coletiva, é um momento de transformação. A crise ela tem esse sentido, né, de provocar uma transformação,
mas é um momento de travessia num túnel meio escuro, assim, né? Então a gente não sabe muito bem como vai ser. Mas a sensibilidade, ela é uma luz, ela é uma tocha. Ela pode nos ajudar nessa travessia. É importante que a gente possa trabalhar essa sensibilidade, né? Sim, é deveras importante e honrar essas duas mestras com toda a sabedoria, com todo o carinho, com toda a mensagem que realmente elas trouxeram. E realmente iluminar o caminho, quer dizer, levar luz para o mundo, acendendo e ascendendo, né? E ver esse grande templo interno da gente, para que a chama interna sempre esteja muito bem cuidada, né? E eu acho muito pertinente, extremamente urgente, que a gente não perca a sensibilidade, a humanidade, para que realmente todas essas qualidades possam nos ajudar nessa guiança, né? Em termos de trajetória, em termos de cartografia de vida mesmo, né? Que maravilha, Carlos. Gratidão por essa fala e por você estar trazendo. Então, vamos lá. Lá, então, eu lembro da Dorothy, né? A Dorothy, ela veio ao Brasil em dois momentos diferentes. A primeira vez que ela veio, ela tinha 70 anos. E a segunda vez que ela veio, foi a última viagem que ela fez internacional, depois ela se recolheu. Ela tinha 89 anos. E com 89 anos, nós viajamos com ela por 4 estados do país. Nós fizemos uma espécie de cruz no país. Amazonas, Simbólico também. Rio Sul, e depois um eixo assim menorzinho, Minas Gerais e São Paulo. Então, na verdade, na segunda vida, vou começar pela segunda vinda, foi para o lançamento de um livro dela. Nós conseguimos uma editora para fazer a tradução, fizemos o lançamento e as palestras dela tiveram a ver com esse tema do chamado das árvores. Então, é um livro maravilhoso, quem não conhece deve conhecer, foi publicado pela editora Irdim, só procurar na internet. E ele apresenta uma coletânea de mais de 20 anos de mensagens das árvores que a Dorothy recebeu. Como eu falei, ela desenvolveu uma sensibilidade finíssima, então ela escutava a natureza, as árvores, as plantas, as flores, os elementos, o vento, como a gente está se escutando aqui agora, né? E então ela registrou isso, e esse livro é um registro muito precioso de mensagens das árvores, né? Mas antes disso, ela veio, com 70 anos, trazer um trabalho que ela chama de sintonia interior, que ela chamou na época de sintonia interior. Então, ela ensinava, né, formas de desenvolver essa sensibilidade, porque nada mais a sintonia interior nada mais é do que esse desenvolvimento de sensibilidade. Então, nós fizemos um trabalho com ela em Belo Horizonte e numa fazenda próxima. Nós acampamos com um grupo numa fazenda, montamos um acampamento, uma fazenda linda, uma paisagem linda, para que lá a gente pudesse fazer esse trabalho de sintonia interior de uma forma mais profunda. E foi muito interessante, porque ela marcou essa sintonia em 3 ou 4 pontos, 3 pontos. A sintonia consigo, a sintonia com a natureza e a sintonia com o sagrado, né? Então, a mensagem da Doros foi aquela a mandala da Doros foi aquela que eu apresentei no começo, né? E, na verdade, eu posso sintetizar esse encontro com ela nessa mensagem: você nunca está só. Você nunca está só. A gente tem uma árvore aqui que conecta céu e terra. Você está interligado nessa teia, nessa trama da vida. A gente esquece disso muitas vezes. Muitas vezes a gente se aflige porque pensa que está sozinho, que está perdido. A gente nunca está perdido. A gente está na teia, sempre, né? Então só tem que despertar esse olhar, reavivar esse olhar. Então, conte consigo, o que ajuda a despertar a sensibilidade com relação a si mesmo. A Dorothy fala o seguinte: vou ler um trechinho só para a gente ter as palavras dela, tá bom? Ela diz o seguinte: eu vou falar como contactar o nosso eu espiritual. Mas, de uma certa forma, o processo é inverso, pois é ele que está sempre buscando nos contactar. Então, do ponto de vista dela, nós temos um eu
mais profundo, espiritual. Por exemplo, ela diz, eu acredito que o nosso eu espiritual é que escolhe os nossos pais, o nosso local de nascimento e a maneira como a nossa vida será conduzida. Durante a nossa existência, esse eu está sempre buscando emergir para nos guiar e orientar, né? Então, ela diz que todos os impulsos que nós sentimos, e impulsos que passam pelo sensível, né? Assim, é aquela impressão que é melhor fazer isso do que aquilo, que é melhor seguir por um lado do que pelo outro. É aquele toque que vem a partir do sentir, da sensibilidade do sentir, né? Possivelmente esses são toques do nosso eu espiritual nos orientando, né? Então, a gente prestar atenção naquelas impressões que a gente tem. Olha, acho que isso não vai dar certo. Eu acho que é isso mesmo, acho que é por aí, acho que a gente tem que seguir esse caminho. Essas são impressões que a gente tem, é o nosso eu espiritual sempre soprando muito delicadamente. E segundo a Dorothy, o sopro é muito delicado. E se a gente fica muito envolvido com as atividades práticas, que demandam normalmente muito da gente, muito da nossa energia, a gente não escuta. Porque o sopro é muito suave. Então a gente tem que parar para escutar. Então, uma caminhada na natureza, uma caminhada numa praça, uma caminhada no jardim, um momento de descanso, deita e descansa um pouco se você estiver muito cansado. Um momento de sentar e ler um livro, um momento de sentar e aquietar e meditar. Quer dizer, mas o momento de pausa é importante para que essa escuta se aprimore e que a gente receba orientação sobre como prosseguir no caminho da vida. Então, é muito importante essa atenção sobre assim, as orientações, ou a chama, falando em chama, né? Ou chamamento, né? Do nosso eu espiritual, né? Então, esse é o primeiro ponto a desenvolver. O segundo, ela fala que é a sensibilidade com relação à natureza, né? Na verdade, como eu falei de início, nós fazemos parte dessa teia, nós nos esquecemos que somos parte dessa teia que liga terra e céu, que conecta terra e céu. É uma teia, a árvore faz essa conexão, por isso que ela está nessa imagem. Você nunca está só, porque você é parte dessa teia, né? A gente é fruto de um contexto, sempre foi, né? Contexto familiar, um contexto cultural. A gente dialoga o tempo todo com o contexto. Você falou do ambiente da casa. A casa, as paisagens ressoam em nós o tempo todo, né? Então, é uma escuta que a gente faz o tempo todo, conscientemente ou não, ou semi-conscientemente. Mas você escuta os ambientes, as paisagens o tempo todo. Elas estão informando, falando o tempo todo, né? E essa escuta, ela é transformadora, ela molda, de uma certa forma, como água mole em pedra dura, ela molda um jeito de ser, né, no mundo. Mas a natureza guarda informações primordiais, arquetípicas, puras, tanto que os sábios antigos taoístas chineses, eles iam para a natureza, simplesmente escutar. A natureza era a mestra, né? Eles não iam estudar nos livros. Quer dizer, o livro era a natureza. Exato. Né? Então, esse resgate é muito importante, porque a natureza está também, da mesma forma que o nosso eu espiritual está sempre soprando, iluminando, buscando iluminar caminhos, a natureza também. Ela está sempre num movimento de revitalização, de restauração. Ela está sempre em movimento. O que mais a gente precisa fazer nessa travessia do túnel é estar em movimento. A gente não pode sentar no meio do túnel, não. A gente tem que atravessar esse túnel. Então, quando você se alinha com a natureza, se alinha com o movimento das estações, cada estação tem algo a dizer, a alimentação deve mudar, a própria, o vestuário muda, a lida diária com a casa, ela muda. Então, enfim, o próprio corpo muda, a saúde se adapta a cada movimento de estação. Então, esse diálogo com as estações é uma escuta, é uma forma de escuta, né? Uma vez um amigo me escreveu um cartão de fim de ano, falou: olha, espero que seu ano novo seja, na época em que a gente recebia cartões, né,
eu corri, já tem tempo. E ele dizia, olha, espero que a sua vida seja um eterno verão, seu próximo ano seja um eterno verão. Aí eu respondi para um outro cartão e disse, olha, espero que seu ano novo seja primavera, verão, outono e inverno, porque a gente precisa disso. No eterno verão a gente se esgota, né? Porque o verão é a expressão, a expressividade, É criatividade. bem externo, fora. Tudo para fora, sabe? Tem um momento de fazer isso, mas tem um momento de recolher, que é o outono, de processar, né? Digerir situações que é o inverno, gestar, né? Que é o inverno, depois de começar a semear, que é a primavera. Então é preciso respeitar esses ciclos, né? Então é muito importante a aproximação da natureza, mesmo numa grande cidade, né? É preciso, de quando em quando, no caso do Rio, passear à beira-mar, ou sentar numa praça, né, debaixo de uma árvore. Isso é muito importante, passear num jardim botânico, num parque da cidade, isso é muito importante porque nos alinha de novo com um certo tom natural, com um certo ritmo natural que nos reconecta com o caminho da vida, porque o nosso caminho ele não está desvinculado com o caminho do todo, do coletivo. Então, muitas vezes a gente se considera perdido. Nossa, eu estou perdido, mas você não está solto, você está num barco onde todos estão também. Então, é só você reconectar com esse movimento coletivo e a natureza nos ajuda. O estar, simplesmente estar na natureza, nos ajuda de novo nessa reconexão. Né? Às vezes, numa caminhada, num parque, você tem uma clareza sobre uma certa situação, você volta a se sentir bem, se você estava um pouco indisposto com uma certa situação, você vislumbra caminhos, né? Você relaxa de um certo estresse. Você acha um prumo, né, Carlos? E assim, aí eu vou pegar também a minha fala com a questão da antroposofia, né? Um pensar, um sentir e um querer. Você tem uma assertividade com essa clareza de pensamento, você perpassa, né, esse grande sentir no qual você vai permitir a entrada de uma informação, essa transformação numa atitude possível, e aí, vamos lá, vamos fazer. Vamos para essa outra ação, que é uma ação após a outra, para que você, se reconectado, tenha essa alimentação de alma, de coração e de membros para que possa ir para o mundo realizar, né? É muito importante. É muito importante. Na natureza ela traz isso, né? E o terceiro ponto que a Dorothy comenta é a conexão com o sagrado, né? Ela diz o seguinte, o assunto mais aguardado, na verdade, era esse mesmo na época, né? Portanto, era o contato com os anjos, assunto que também se relaciona com expressar espiritualidade com desenvolvimento humano, segundo a Dorothy, né? Para ela, os anjos permeiam tudo o que existe na natureza. São eles que guardam o plano divino para a nossa vida. E por isso a companhia deles pode abrir e clarear os caminhos. Antes eu quero só comentar, ou colocar uma frase da Dorothy. Ela diz o seguinte: sempre fui uma pessoa prática, com os pés bem fincados na terra, e nunca pretendi falar com anjos, nem imaginei tal contato possível ou útil. No entanto, quando essa comunicação começou a acontecer, foi de uma forma inquestionável. Então, isso mudou a vida dela completamente também e pode também auxiliar na nossa, porque nós nunca estamos sós. Além do eu espiritual, além da natureza, de toda essa trama, essa rede de vida, existe a espiritualidade que nos acompanha coletivamente e individualmente, né? E os anjos fazem parte dessa trama espiritual, desse ponto de vista, né? São pontes. Sim, pode falar. Não são pontes, como eu sempre coloco, né? Esses seres, né, das hierarquias superiores, eles realmente nos conectam e nos trazem, né, essa possibilidade, porque a nossa elevação é que faz esse primeiro contato, para que aí haja essa sutilização e esse grande tocar, né, com esse sagrado. E o que é esse sagrado? Cada um vai entender de uma forma. E que veículo é esse? Mas sim, grandes pontes. Sim. Aí ela escutava também, né, e dialogava com essas, enfim, com a espiritualidade
espiritualidade tem uma mensagem que ela trouxe, né? Uma das mensagens que ela recebeu de um anjo. Vemos vocês, humanos, se afastarem muito dos seus destinos, fazendo coisas sem entusiasmo, porque precisam ser feitas. Nos surpreendemos com o fato da vida resplandecente de vocês ser tão aguada e desfigurada. A vida é alegria abundante. Cada mordidinha de uma lagarta em uma folha é dada com mais ardor do que às vezes sentimos em vocês. E uma lagarta não tem muita consciência. Gostaríamos de sacudir essa apatia para fazê-los viver uma vida cada vez mais brilhante, criativa, florescente, crescente e decrescente, eterna e una. Pensem em nós. Pensem em nós como luz. Os anjos concluíram com uma chave que parece abrir o contato com esses seres de beleza, a imaginação. Gente, emocionante. Daqui a pouco eu choro, eu estou chorando, mas é que toca tamanhamente, né? Quanta gente esquece, né, de todo esse milagre que acontece, né? Milagre que está aqui presente, né? Em volta de nós e dentro de nós. Então é muito simples também. É só a gente se lembrar. É engraçado que a gente encontra ressonâncias em culturas e em mensagens dos mestres diferentes, né? Um outro mestre que eu cito no livro é o meu amigo querido Cacá Verá. Muitos conhecem. Meu professor. Maravilhoso. Meu professor também. Maravilhoso. É um escritor indígena, para quem não conhece. Maravilhoso. Um ser humano, sim, maravilhoso, né? Ímpar e brilhoso, né? Ele realmente é um ser. Exatamente, incrível. Mas ele diz, olha, muitas vezes só você se lembrar da sua essência, só o fato de lembrar da sua essência pode te curar. Quer dizer, só você lembrar já te reconecta com aquilo que é essencial e pode te curar. Então, quer dizer, é a lembrança do eu espiritual, é a conexão, é o estar na natureza que faz aflorar lembranças primordiais, essenciais. E a lembrança do anjo como seres de beleza, como luzes que guiam e que iluminam, como tocheiros, como chamas, né? Só isso pode nos trazer alento, trazer cura, trazer ensinamentos, trazer movimentos, né? Indicações por onde seguir no caminho da vida. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar da Dorothy, né? Que é a questão da sensibilidade com relação a esses três aspectos, né? Aí, a vida, né? O eu interno, a natureza e a espiritualidade. Exatamente. Faz essa trimembração aí também, né? Valer e realmente pontos de conexão para um grande desabrochar da alma humana. E como é necessário. Isso é fundamental e é o que pode nos guiar nesse momento de crise. Eu penso que é o desenvolvimento da sensibilidade nessa direção. A segunda mestra que eu queria trazer, Sofia Batalha, essa é a mandala, foi escolhida para ela, viva num lugar feliz. Viva num lugar feliz. A gente tem a árvore de lobo fazendo a conexão entre terra e céu, tem essa cor de laranja, essa cor da vitalidade. Eu vou ler uma frase da Sofia, então, para a gente poder sintonizar com as mensagens dela, né? Os lugares somos nós. Os lugares espelham o nosso modo de ser. Tudo o que acontece na casa tem um paralelismo direto com a vida. Segundo essa visão, uma casa é muito mais do que apenas um local. É uma estrutura física, psíquica e energética de conexões profundas. Ao viver a casa conscientemente e a vida deliberadamente, as pequenas rotinas diárias podem tornar-se rituais de conexão e transcendência. Então, isso é fundamental, porque, como eu falei, o ambiente externo ressoa em nós. Então, daí a importância também de trabalhar a escuta,
com relação ao nosso ambiente interno, de fazer aquela sintonia interior que a Dora te propõe, e a natureza ajuda nesse refinamento, né? A lembrança ajuda nesse refinamento, mas é importante também trabalhar nossa paisagem externa, porque ela ressoa no nosso mundo interno. Uma vez eu escutei de um professor de Feng Shui na Inglaterra, um curso que eu fui fazer de Feng Shui para empresas. E ele dizia o seguinte, é muito mais difícil você ter paz num ambiente turbulento. É possível, mas é difícil. Muito difícil, muito mais difícil você ter harmonia ou tranquilidade num ambiente ruidoso. E por aí foi desenvolvendo assim, as várias possibilidades, né? Então, é claro que é possível você encontrar paz na turbulência enfim, de um terremoto, exagerando aqui a situação. Mas, mas não é o que a gente propõe para o dia a dia, né? A gente não quer viver em terremotos constantes, né? Assim, a gente quer que a vida possa ser sustentada por um ritmo mais harmônico, né? E isso a gente pode criar. O nosso modo de vida é o nosso cotidiano, né? A Dona Francisca, minha mestra de cultura popular, dos saberes, né? Das nossas avós, querida Dona Francisca, ela sempre fala que, na verdade, o maior tesouro é o nosso cotidiano. Ela não usa essas palavras, mas ela fala: o nosso maior tesouro está no dia a dia, no nosso dia a dia. Sabe, é a forma como você levanta, é a forma como você dá um bom dia, é a forma de você, para o dia, a forma que você recebe, encontra as outras pessoas da casa, é a forma que você corta o pão, é como você pega naquele pão, é como que você dispõe a mesa do café da manhã, você joga as coisas em cima da mesa, ou você coloca uma toalha, ou você se prepara a mesa, porque, na verdade, compartilhar o pão, ele tem um significado profundo, né? Isso já era dito pelo Confúcio, sábio chinês, fazendo um diálogo aí entre a Dona Francisca e o Confúcio, né? Porque ele dizia que os seres humanos, eles precisam partilhar pelo menos uma refeição em comum. Os grupos humanos, para que eles se mantenham unidos. Uma das razões talvez uma das razões possíveis da desagregação das famílias é que as pessoas não se encontram mais, não convivem mais, não compartilham mais, né? Então, é importante compartilhar em casa pelo menos uma refeição do dia. E então isso tem a ver com a nossa memória ancestral, né? Porque ele diz que quando nos primórdios da humanidade nós tínhamos que caçar, arriscar a vida para conseguir um alimento e só compartilhávamos esse alimento com aquele grupo humano muito próximo. Então, a gente carrega isso, tanto que as festas, as celebrações, elas ocorrem em torno de uma mesa de comida, né? Um aniversário, você faz uma mesa, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, passagem de ano. Então, essas festas, elas acontecem em torno de mesas. É o momento de compartilhar o alimento, é o compartilhar também, é o momento de compartilhar também os laços de afeto, os laços de afeto, né? E quando você recebe uma pessoa querida, vem cá em casa, vou fazer um café para você, vou fazer um bolo para você. Então, na verdade, isso é muito importante. Então, aquele momento, ele não é banal. Não. Nada é banal. Nada devia ser banal, né? No dia a dia da casa. Então, na verdade, esse cotidiano, ele deve ressoar em nós, assim, com mensagens de felicidade. Viva numa casa feliz. É uma felicidade você estar com pessoas que você gosta, sentar numa mesa e comer um pão gostoso, talvez um bolo que você mesma fez. Bolo é carinho, como diz Dona Francisca. Tomar um chá ali na horta, se você pode. Se não pode, um chá saboroso, um café gostoso. Assim, isso é um momento de felicidade. A felicidade está nessas coisas simples do cotidiano. E a gente precisa resgatar isso, tirar aquela toalha que está guardada lá no fundo do baú, colocar na mesa do café da manhã, porque a gente merece. A toalha, né, Carlos, que fica guardada para uma ocasião especial. É, E todos os dias são especiais. é E a verdade. gente
uma visão assim, parece que somos tão eternos, eternos que eu digo cronologicamente falando, né, e pelo processo entrópico, parece que sempre vai ter oportunidade de mais um dia, mais um, mas talvez não. E aquilo fica ali. Uma coisa também que eu pensei agora, né, você falando nessa questão da refeição, que sim, super importante termos o hábito de pelo menos uma, né? E quiçá a gente tem a sorte de ter mais. A questão da disposição de uma mesa redonda, retangular, quadrada, tanto faz. As pessoas se olham. É como uma grande dança circular. Você falando de filmes, né, da Dorothy, enfim. Eu sou focalizadora de danças também, então eu curto muito isso. E qual é essa grande proposta? Essa grande dança, apesar de estarmos sentados à mesa para uma refeição, para uma degustação, para uma prosa, para uma fala, né, para um, sei lá, qualquer coisa que aconteça, mas é olho no olho. Esse contato e tendo o bolo, né? Você fala desse bendito bolo da tarde que para mim tem que ter esse prazer de estar ali, estar presente. E o presente é o nosso maior presente, repetindo, né? Mas é o que é de mais sagrado e belo que a gente pode ter, né? Maior presente é a presença, né? Então, esse cuidado, ele é um exercício de presença. Isso é algo que a gente tem que treinar na vida. Falar, não tem tempo, peraí. Se você não tem tempo para arrumar uma mesa de café, você não tem tempo para estar presente na vida, em nada mais, na vida, na vida. Esse é um exercício de presença, é isso que a gente está fazendo aqui, é uma das coisas que a gente veio fazer aqui. É um exercício de presença, né? A Márcia Baca, que é uma instrutora de meditação, ela é uma das outras mestras do livro, né? Ela é uma jovem mestra, ainda por aqui entre nós. Ela diz, cada dia é uma despedida. Cada dia é uma despedida. Lembrem-se disso, da importância de cuidar, de não guardar as coisas para um dia futuro, quando alguma coisa for ideal. Nunca nada vai ser ideal, as coisas são como são e a vida é movimento, né? Então, é o que é possível naquele momento curta, né? E a Sofia, ela diz que a casa dialoga com a gente, ela fala. Então, todos nós já vivenciamos situações em que, de repente, uma torneira para de funcionar, ou começa um vazamento em algum lugar, ou uma infiltração aparece no telhado, ou estoura um reboco na parede, ou apareceu um mofo no armário, né? Ou então deu um curto-circuito numa tomada. Então, na verdade, ela desenvolveu um trabalho, ela falou, isso não é acaso, a casa dialoga, ela é uma entidade, ela fala, isso são mensagens. E ela, sim, e ela decodificou isso num trabalho incrível que ela fez, porque ela, assim, a partir do olhar da medicina chinesa, né, então a partir do olhar do Feng Shui, que é um dos ramos da medicina chinesa, ela foi decodificando essas patologias da casa. Então, esse trabalho eu acho maravilhoso e essa é uma outra forma de trabalharmos a sensibilidade, né? Ouvirmos a casa, que é um outro corpo que nós temos, é uma outra pele que nós temos, né? Que dialoga conosco o tempo todo, né? A Sofia fala o seguinte, olha, as patologias, água, vou só citar uma ou duas. O excesso de umidade pode sugerir peso emocional. Então, às vezes, você mora num ambiente que é muito úmido, pela razão que for, né? Então, você mora numa casa úmida, ou você dorme num quarto úmido. Não existe acaso, existe sincronicidade. Por que você foi parar nessa casa? Você foi parar nesse quarto? Né? Então, o excesso de umidade pode sugerir peso emocional, tristeza ou depressão. Então, existe essa sintonia, né? Se a casa está falando, olha, você está triste, você está deprimido, né? Tem um peso, você está carregando um peso, né? Ou falta de adaptação à realidade, né? A pessoa pode estar vivenciando internamente o que a Sofia coloca entre aspas, esta não é a vida que eu queria. Ela carrega esse peso, esta não é a vida que eu queria. Aí, quer dizer, essa umidade, ela está manifestando, está mostrando isso. O color pode traduzir um sistema de crenças negativas, segredos ou medos que proliferam. E ela desenvolve as patologias da água. Vou citar mais uma, para as pessoas terem um pouquinho de
ter uma ideia melhor da proposta, né? As patologias do fogo, né? O excesso do fogo, curto-circuito, por exemplo, ou uma lâmpada que explode, relaciona-se com a raiva, com a impaciência, com a ansiedade, com conflito, com socialização em excesso. E, às vezes esse conflito ele pode não emergir ali no núcleo familiar, mas ele está presente por trás do pano. Aí estoura uma lâmpada. Aí parece um curto-circuito. Tá certo? É uma forma dele se fazer presente, das pessoas olharem isso muitas vezes. Eventualmente, até uma situação dessa provoca uma resolução, digamos assim, ou pelo menos um confronto com alguma situação de raiva guardada, alguma coisa assim, pode provocar, né? Mas se a gente está atento, a gente pode ouvir o que a casa está querendo me dizer, né? Então, uma ferradura que emperra, uma porta que não abre mais, então uma porta de armário que soltou. Então, o que a casa está querendo me dizer, né? Onde falta uma firmeza, ou onde eu não estou querendo entrar, porque a porta agora agarrou e não me deixa entrar. Então, assim, na verdade, assim, é tentar essa escuta, dialogar com esses ambientes, né? E, para completar, assim, eu não vou ler tudo, porque eu acho que a gente não tem tempo, seria um curso, né, de patologia terra, patologia metal, patologia madeira, né? Mas ela ainda completa assim, dizendo que você deve observar onde acontece a patologia, se é no piso, na parede ou no teto. Porque o piso tem a ver com os valores que fundamentam a sua vida. Então, isso é tão curioso, só abrindo um parênteses, porque eu trabalho com as consultorias de Feng Shui, né, de terapias da casa, já de longa data. Né? Eu visito casas. Né? E aí, há um tempo atrás, isso foi um pouco antes da pandemia, eu visitei uma casa, existia uma grande trinca na varanda. A varanda estava praticamente dividida ao meio por uma grande trinca. Na mesma hora, eu me lembrei dessa informação. Falei, gente, realmente existe uma trinca separando pessoas aqui nessa casa. Né? Existe uma trinca nos valores que fundamentam a vida. Né? Então, realmente, aqueles valores originais que motivaram a união do casal foram trincados. Né? Existia uma trinca na relação. Né? E o sentido da reforma era um pouco também, era uma consultoria para uma reforma, né, física. Né? E essa reforma da estrutura física tinha também um sentido de cura e de reaproximação. Daí a gente vê como que a gente está vinculado às estruturas físicas, né? E que elas não são separadas de nós. Então, chão, crenças básicas, valores fundamentais. As paredes falam de apoio. Quando começa a aparecer trinca na parede, ou mesmo bolor, infiltração, é algo que fala de falta de apoio. Talvez a pessoa esteja se sentindo só, sem apoio, né? Ninguém me ajuda, né? Eu preciso de apoio, ninguém me ajuda, ninguém me escuta, ninguém me ouve, ninguém me acompanha. As paredes começam a ressoar. E o telhado, ele fala muito da proteção. Então, é o senso de proteção, de acolhimento, né? Então, quando ele é afetado, a pessoa pode estar vivenciando uma vulnerabilidade, né? Ou vitimização, né? Se sentindo vítima de situações, tão vulnerável às situações. Então, o que fazer? Na verdade, é consertar o ponto, né, que estragou, né? O sintoma, digamos assim, né, são sintomas, né, o ponto que adoeceu na casa, e trabalhar em si a mensagem, né? Mas eu não sei, assim, não tenho as informações todas da Sofia, não tem problema. Se você não tem as informações que a Sofia trouxe, tente você mesmo entender aquilo. Por que aconteceu? Assim, estourou uma lâmpada depois de que houve uma discussão na casa, você se chateou com alguma coisa, você recebeu uma notícia que te afetou. Então, assim, o que aconteceu um pouco antes? O que você estava pensando quando isso aconteceu? Né? Então, tente você associar, tente você escutar a casa, porque ela te fala. E esse ajuste dos sintomas
é um caminho de cura. Doença é caminho. Exato. A doença, ela nos traz essa informação para que a gente, com um olhar atento, possa se dar conta e fazer um movimento para uma autocura, para o pedido de ajuda, inclusive, tanto desse espaço físico como esse espaço interno. E é muito bacana você estar nessa ressonância, nessa percepção, com essa sensibilidade que você trouxe desde o início, quer dizer, essa sensibilidade que você trouxe dessas duas mestras em suas percepções, mas que treinamento é esse de discípulo de mim mesma, né? Então, dessa disciplina, para que eu também tenha uma escuta aprimorada, uma visão ampliada também. Eu sempre falo assim, eu ouço porque não sou surda, mas quando eu escuto, é diferente. Então, eu vejo coisas porque eu tenho a visão, mas eu quero enxergar além daquilo. E trazer o medicamento pelo cuidado, principalmente pelo cuidado. Porque às vezes essa sensibilidade junto com essa amorosidade já meio caminho andado, 50% já foi. E depois realmente é uma reforma interna, uma reforma externa, uma reforma da relação, ressignificar, né, disso tudo, esse repaginar necessário, esse fôlego que a gente precisa realmente ter. E você trabalhando, como você colocou da Sofia, que elemento é esse? O elemento água, o elemento fogo, quer dizer, todos esses elementos que nos constituem também, né? Então, não tem um euzinho aqui sozinha, é esse grupo integrado, né? Com gente, coisa, casa, tudo, e a nossa vontade, né? Esse desejo de dar o passo para essa grande cura com esse grande cuidado. É uma arte, né, de cuidar, Sim. de equilibrar, trazer essa harmonia. Sim, é verdade. E esse movimento começa muito, né, em nós, quer dizer, no nosso mundo interno, no nosso mundo externo, né? Eu queria até aproveitar essa sua fala para fazer um convite para o público, porque você falou de eventos, em que estação que você está da sua jornada, né? Eu falei do livro, sim, vai ser lançado em São Paulo, dia 5, mas a gente tem um evento em outubro, que é um evento muito especial. É a terceira edição desse evento, que é um retiro que a gente faz no Vale do Matutu. É uma reserva natural maravilhosa que existe no sul de Minas, e a gente fica numa pousada ecológica. A gente vai para uma pousada ecológica que fica no fundo do vale, belíssimamente construída para que a gente possa se retirar da turbulência da vida e, de novo, se reconectar consigo, se reconectar com a natureza, se reconectar com o céu, né? E é uma chance da gente vivenciar isso. O lugar é deslumbrante, né? Assim, absolutamente deslumbrante, cachoeiras, águas puras, ar puro, florestas, matas, montanhas preservadas. Então, quando a gente vai para um lugar assim puro, preservado, essa pureza ressoa em nós e ela desperta em nós também qualidades puras que estavam lá no fundo do baú, preservadas, elas acordam. Então, é muito importante fazer de quando em quando esse acordar dessas qualidades primordiais. É o que o Cacá Verá falou. É importante lembrar da sua essência. Eu tenho um cuco. Ótimo. Perfeito. Perfeito. É isso. Estão todos convidados para o Retiro no Matutu. Se quem quiser, entra na minha página, me chama lá e eu dou as informações. Carlos, eu sei aqui, o Cuco está adiantado 1 minuto, a gente ainda tem 1 minuto. Bom, primeiro quero agradecer imensamente a sua presença, a sua generosidade, a sua disponibilidade e disposição de estar aqui comigo. Eu sou fã de carteirinha, sou sua seguidora, com os seus livros, com todas as mensagens realmente que você trouxe para a minha vida e que foram, assim, de coração, essenciais, né, no meu processo, né, no meu processo terapêutico e no meu processo como terapeuta. Então,
Honrado seja. Então, eu sou muito grata. Grata também a todos que nos acompanharam aqui durante, né, esse evento de 1 hora que estamos aqui, né, nessa partilha, nesse trazer de mensagens boas. Então, muito obrigada a todos vocês que vieram e muito obrigada também para quem vai assistir depois. A live vai ficar gravada, tá? Mas eu queria te pedir, assim, uma fala tua para todos nós. Então, por favor, Carlos. Falar uma das mensagens do livro. E a fala não é minha, mas eu adotei a frase. Então, tá valendo. Essa aqui. É uma mensagem da Eileen Cady, fundadora de Findor. Eu ouvi essa mensagem, né, presencialmente, nunca mais esqueci, eu tenho replicado ela. Veja o caos. Né? A gente não tem como não ver o caos, mas seja parte da resposta. Veja o caos, mas seja parte da resposta. Na sua vida, como você puder. Veja o caos e seja parte da resposta. Fica aí a minha mensagem. Gratidão. Gratidão. E é isso. Gente, um beijo. Carlos, muito obrigada mais uma vez. E espero encontrá-lo em breve, né, para o lançamento do livro. Sim. E boa sorte nesse seu trilhar, nessa jornada maravilhosa, que você atinja mais e mais e mais e mais pessoas dispostas a também fazerem suas trilhas e transformar cada passo em algo do extraordinário, de algo desse grande aprendizado de almas que nos encontramos aqui. Gratidão, querido. Gratidão a todos. Beijo para todos. Gratidão, Adair. Gratidão. Tudo de bom. Tchau, tchau.